Olá, tudo bem? Para essa questão eu já deixei desenhadinho aqui o circuito para a gente ver melhor qual é todas as informações que a gente tem e como que a gente pode relacionar isso para descobrir a resistência equivalente desse circuito. A gente tem duas informações. Aqui eu tenho um amperímetro e um amperímetro mede a passagem da corrente elétrica onde ele está conectado. E aqui eu tenho um voltímetro. Esse voltímetro, ele mede a diferença de potencial nos terminais onde ele está. Então, aqui esse voltímetro está ligado entre esses dois pontinhos, ou seja, ele está ligado só a esse resistor. Então, apenas esse resistor possui 12 volts. Os demais resistores, né, no caso essa associação aqui e esse outro resistor, terão outros valores de DDP e a DDP total desse circuito será igual à soma de todas as DDPs em cada associação, tá bem? Outra coisa importante de lembrar é que nessa associação em paralelo aqui, a DDP é a mesma para os dois resistores associados em paralelo. Em série, a gente soma. Então, para descobrir a DDP total entre X e Z, eu vou somar a DDP desse com a DDP desses dois com a DDP desse. Em paralelo, a DDP é a mesma. Por quê? Os terminais, que são esses dois pontinhos aqui, ó, eles são os mesmos. E a diferença de potencial é dada por dois pontos. Então, a diferença, né? Se a gente subtrair... Se a gente subtrair o potencial aqui e o potencial aqui, então nós teremos o mesmo valor, né? Tanto para cima quanto para baixo. Os dois estão entre os mesmos potenciais e aqui eles têm uma mesma DDP. A outra coisa que a gente pode pontuar é esse resistor aqui, ó, que ele vai ter essa DDP aqui entre esses terminais, tá? Então, aqui eu tenho uma DDP, aqui eu tenho uma DDP e aqui eu tenho uma DDP. Só para você ter bem claro de que a DDP entre esses dois vai ser a mesma e a DDP total é a soma. Então, o 12 volts não é a DDP total do circuito, é a DDP apenas para esse resistorzinho aqui, tá bem? A outra informação que a gente tem, o amperímetro marca 1 ampere. Aqui, ó, eu tenho duas resistências de mesmo valor R. Em cima e embaixo eu tenho a mesma resistência. Como elas estão em paralelo, então a mesma DDP. Resistores iguais, né, de mesmo valor, mesma DDP, sendo U é igual a R vezes I. Se o U é o mesmo, se a resistência é a mesma, então a corrente é a mesma. Logo, a corrente vai se dividir igualmente entre esses dois resistores. Então, a corrente está vindo aqui, uma corrente de valor I, ela vai chegar aqui, ela vai se dividir em duas. Uma corrente vem para cá e uma corrente vem para cá. Como é a mesma DDP e mesma resistência, então a corrente que vai se dividir vai ser igual e vai ir o mesmo tanto para cada lado. Então, aqui em cima fica 1 ampere e aqui embaixo fica 1 ampere também. Logo, quando elas se juntam aqui para continuar o caminho, a gente tem uma corrente total de 2 ampere. Tá? E lembrando que esse amperímetro tá só aqui em cima, então ele vai marcar a corrente que passa só aqui em cima, mas vai ter a corrente passando aqui embaixo que vai se juntar e formar a corrente total. Então, a corrente total é de 2 ampere. Agora, eu posso descobrir o valor dessa resistência. Por quê? Nesse resistor aqui, eu sei que ele tem 12 volts e eu sei que ele funciona com 2 ampere. Se U é igual a R vezes I, eu sei o U e sei o I, então eu posso descobrir o R. O U é 12, o R eu quero saber e o I é 2. 12 dividido para 2 fica 6. Aí agora é só eu vir aqui e fazer a associação dos resistores. 6 em paralelo, né? E o 6 aqui. Quando você tem dois resistores de mesmo valor, né, dois ou mais resistores de mesmo valor, para achar o resistor equivalente, basta pegar o valor desse resistor e dividir pelo número de vezes que ele se repete. Então, nesse caso, eu tenho 6 dividido para 2, que é o valor do resistor, dividido pelo número de vezes que ele se repete, dá 3 ohms. Ou você pode fazer pela fórmula original, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Isso vai dar 2 sobre 6, que é igual a 1 sobre 3, e a resistência equivalente fica igual a 3 também. Agora, está tudo em série, é só somar. 6 mais 3 fica 9, mais 6 fica 15. Então, a resistência equivalente é de 15 ohms.
Realmente você precisava saber essa questão aí da corrente elétrica, né? Que por ser uma mesma DDP entre esses dois terminais, ela se divide igualmente e depois forma uma corrente total de 2 A. E também tem a questão da DDP, que a DDP vai ser só para esse resistor e com isso você poderia descobrir o valor dessa resistência.